Olá pessoal, como vão todos? Feliz ano novo, espero que estejam todos muito bem. Vamos trabalhar mais uma disciplina agora nesse início do ano, uma disciplina nova. Eu sou o professor José Brito, para quem não me conhece, acredito que todos já conhecem. E essa disciplina é a prática como componente curricular 7, uma disciplina bastante instigante, com suas singularidades e especificidades, né? Quando eu fui chamado, ela tem um elemento que cruza com a minha própria trajetória de historiador, porque passei 5 anos trabalhando na Fundarp, né, na Fundação de Arte, Patrimônio e Cultura de Pernambuco, Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, e trabalhei numa diretoria de preservação de patrimônio cultural, né? E aí me inseri nesse debate durante muito tempo, um debate político, antropológico, histórico e sociológico em torno dos patrimônios culturais de Pernambuco. Essa disciplina ela tem uma ementa que, de uma forma ou de outra, ela sugere ou instiga um trabalho em torno dos eixos temáticos da história de Pernambuco, suas memórias e seus patrimônios históricos, né? Dando um enfoque na história dos municípios em que o curso possui um polo, sugerindo inclusive o desenvolvimento de um plano diretor para valorização do patrimônio material e imaterial. Então ela tem algumas chaves muito interessantes que nós vamos trabalhar, né? Primeiramente, vamos partir desse conceito polissêmico, abstrato, mas tão político, que é o conceito de patrimônio cultural, né? Como esse conceito ele vai variando temporalmente, geograficamente e culturalmente, né? As percepções sobre a ideia de patrimônio no Ocidente são diferentes das percepções sobre patrimônio no Oriente, nas Áfricas, entre outros espaços, né? Dessa forma, como nós podemos abordar o campo dos estudos do patrimônio cultural no ensino de história, né? Durante muito tempo ele foi trabalhado como um tema transversal. Será que essa transversalidade ainda implica outros regimes de temporalidades existentes num conceito tão político? Quando eu digo político, pois a escolha daquilo que deve ser preservado ainda é uma escolha vertical, de cima para baixo. O Estado escolhe aquilo que é o seu patrimônio a ser preservado. Porém, há um debate muito grande sobre as horizontalidades desse patrimônio, né? As comunidades demandando, desenvolvendo práticas de preservação. Dessa forma, a gente vai partir dos estudos do conceito do patrimônio cultural para ir trabalhando esse campo da história de Pernambuco e entrando nas micro-histórias dos municípios. O que eu queria falar é o seguinte: existe uma possibilidade de uma problematização sobre memória, identidade, cultura muito forte dentro dessa disciplina, até sobre possibilidades de teorias decoloniais, regimes de historicidade, entre outros, né? Então, o conceito de patrimônio ele é muito forte para essas desconstruções, né? O conceito de patrimônio no Ocidente, de forma muito clássica, ele vem da palavra pater, né? Uma palavra em latim que remete à herança que o pai nos deixa, né? Na passagem do século XVIII para o século XIX, ele foi muito debatido pós-Revolução Francesa, no momento em que os franceses se perguntavam, nesse momento, o que devemos preservar depois desse giro epistemológico, cultural, temporal e político da Revolução Francesa. Quais são os símbolos ou objetos que nossa cultura deve preservar, que irão assegurar para o futuro a nossa identidade, né? O nosso passado, a nossa memória. E os símbolos a serem preservados naquele momento foram símbolos, edificações, objetos
trajetórias de vida ligadas à racionalidade humana, né? Tanto que a Revolução Francesa ela tem uma quebra temporal e política em relação às sacralidades, né? Em relação ao campo das religiões. E se observou naquele momento que o patrimônio a ser preservado era o patrimônio ligado ao iluminismo, né? O patrimônio ligado às racionalidades, às materialidades, né? É óbvio que esse debate ele ganha uma estrutura, uma capilaridade diferenciada ao longo da história, chegando a um processo de regulamentação, profissionalização, de institucionalização pública das políticas patrimoniais. Aqui no Brasil, a partir dos anos 30, né, com a criação do CIFAM, do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico, que vira o IFAM depois, dentro de um debate organizado pelo Mário de Andrade, né, um intelectual lá articulador da Semana de 22, sobre as possibilidades de preservação, não só dos patrimônios materiais ligados, por exemplo, à nossa tradição do barroco, mas também às imaterialidades, né, ao patrimônio ligado à cultura popular, festas, saberes, formas de expressão, manifestações culturais, entre outros, né? Então, hoje, depois de um grande debate sobre as potências políticas existentes em torno desse patrimônio, essa divisão entre a materialidade e a imaterialidade, ela vem sendo debatida da seguinte forma: será que o patrimônio material, que é aquele patrimônio de pedra e cal que a gente pega, as igrejas, os edifícios, os teatros antigos, será que eles se sustentam sem as imaterialidades, né? Os saberes, as memórias, as oralidades, as ancestralidades que circulam? Qual é o papel dessas imaterialidades na construção da nossa identidade brasileira? Então vai ser uma disciplina muito interessante para a gente debater esses conceitos dentro dessa construção polissêmica de diversas micro-histórias de Pernambuco, né? Pernambuco, um estado muito estratégico na história do Brasil, por conta da sua abertura para o Oceano Atlântico e também por conta de ter uma região favorecida por um ciclo econômico da cana-de-açúcar, entre outros aspectos. Ele traz um conjunto de regiões e espaços a serem historiografados que passam a ser regulamentados ou até visualizados a partir dos anos 50 com um órgão que foi o CONDEP-FIDEM, né? Esse órgão que passa a escrever a história de cada um desses municípios. Isso é bem interessante, né? Se você for hoje no CONDEP-FIDEM, você vai encontrar várias publicações sobre a história de todos os municípios existentes, né? E aí a gente pode ver também essa tentativa de se profissionalizar a construção dessa historiografia do município, né? Porque esses municípios até então eles tinham uma história construída, narrada, feita por memorialistas, né? E aí, com a entrada de um órgão oficial, de uma regulamentação, de uma institucionalização, historiadores passam a escrever a história se baseando muito em objetos e objetos ou símbolos culturais de cada região. Esses símbolos, quando eles passam a ser historiografados, historicizados, eles ganham essa aura do patrimônio, né? E essa aura do patrimônio, muitas vezes, como eu já disse, ela é vertical, ela é de cima para baixo, é o Estado, a política que vai dizer o que deve ser preservado. E muitas vezes esse patrimônio ele não está ligado, por exemplo, àqueles grupos que foram minorizados, que foram excluídos socialmente. Demorou muito, por exemplo, para a gente ter processos de tombamento de terreiros de candomblé, de umbanda, ou então registros de manifestações culturais ligadas às matrizes africanas, ligadas aos povos ameríndios. Então tem todo um debate que segue essa linha. Então nós vamos iniciar a disciplina problematizando o conceito do patrimônio, principalmente nesse momento que a gente vê manifestações depois, pós
o Vidas Negras Importam, onde a gente vê um conjunto de imagens de pessoas pelo mundo derrubando estátuas que são ligadas a regimes de colonização, ligadas à colonialidade do poder, né? Como o Walter Mignolo, pensador argentino, fala, né? Sobre então essas imagens que celebravam, por exemplo, na Inglaterra, um vendedor de escravos sendo derrubado não só na Inglaterra como em Portugal e tal. Então esses patrimônios sendo desconstruídos enquanto reais símbolos de identidade cultural. Então nós vamos pensar sobre o conceito do patrimônio, nós vamos pensar sobre a história desses patrimônios, das políticas patrimoniais, sobre a história de Pernambuco, a história dos municípios e sobre esses regimes políticos que envolvem a escolha desses patrimônios que são utilizados para a elaboração de identidades culturais, de memórias, entre outros. Então, é uma disciplina muito interessante para a gente trabalhar uma agenda política muito contemporânea, tá certo, gente? Ficamos disponíveis nos fóruns de dúvidas e debates e, nesse primeiro momento, o conceito de patrimônio para a gente ir avançando, ok, gente? Boa semana e bom estudo para vocês.